Em maio desse ano, em Rio Branco, lá no Acre, numa cidade de... Lá na Acre, né? Rio Branco, capital do Acre, um adolescente de 13 anos entrou armado na escola e matou 2 servidoras da instituição, além de ferir vários outros. Muito mais sério aquilo do que a ocorrência, uma agressão, lógica. Né? Também, no mês de outubro de 2023, em Sapopemba, no estado de São Paulo, um aluno entrou armado na escola pública, matou um estudante e feriu outras 3 pessoas. E em abril de 2023, em Blumenau, Santa Catarina, um homem invadiu uma creche particular, vejam que coisa terrível, e matou 4 criancinhas, além de ferir outras 5. Então, a gente vê que realmente é uma questão muito séria. Né? Não são casos isolados, não é só aqui perto de nós, né? E realmente está por aí. Né? Agora, respondendo aí a sua pergunta, né? Esses casos aí de violências, isso possui necessariamente que todas as pessoas que praticam esse tipo de ato tenham algum transtorno mental? A psicanálise entende que não. Não são todas as pessoas. A maioria das pessoas violentas, ela não apresenta necessariamente um transtorno mental. Aliás, abrindo aqui um parênteses, né? Existe um manual aí da área da psiquiatria, que eu já trouxe aqui em evidência, que é o DSM, o Manual de Distúrbios, né? Sim, nós falamos muito sobre ele. Que tem mais de 300, quase 400 descrição, classificação de tipos de transtorno. Então, é outro lado preocupante. Mas a violência, às vezes, não é questão de um transtorno. Né? Ela pode resultar de diversos outros fatores, tais como ambiente familiar, que a primeira pergunta que tem que se fazer, sem qualquer tipo de julgamento, acusação, qual o ambiente que esse aluno, independentemente da idade, né, ele está sendo criado? Qual é o meio? Que tipo de educação, né, que ele está sendo formado? Experiências traumáticas, dificuldades emocionais, modelos culturais, né, impulsividade e ausência de limites. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade, vivemos uma época em que a educação familiar, escolar, era muito patriarcal, né? Sim. Quase que militar, posso dizer, e muito rígida, né? Onde tudo era proibido. Tinha a música antigamente aí que era proibido proibir, né? Sim. E, infelizmente, nós passamos para outro extremo. Parece que hoje pode fazer tudo. Eu tenho uma preocupação, até fazendo uma aspa sobre essa questão. O que nós estamos fazendo para educar as pessoas que estão próximas da gente? Quando a gente fala dessa questão de ausência de limites, principalmente, está sendo delegado às pessoas, né, principalmente à escola, aos professores, a educação dos filhos. Isso é um pouco complexo, porque não dá para você colocar o papel dos pais e das pessoas que estão com a guarda da criança ou do adulto ou do jovem para que a escola, que os professores eduquem. Não dá para tirar a responsabilidade deles e colocar na instituição. Mas também é aquela história. Até onde que a escola pode atuar diante da educação, né, desses jovens, dessas crianças? E aí, assim, se, por exemplo, existe uma falha, né, que tá sendo, de alguma forma, resultando dessa violência, qual seria o caminho mais adequado para você seguir? Porque a gente fala muito sobre essa questão de ouvir sem julgar, de interpretar o que está acontecendo. Mas e aí? E para onde que vai a ação? Né? Existe uma relação entre a violência escolar e a estrutura da família. Né? Nós já falamos um pouco sobre essa questão. Mas como que você pode explicar essa atitude diante da psicanálise? Então,
A psicanálise, ela procura entender, compreender a história subjetiva da pessoa envolvida, antes de simplesmente dizer, não, você tem aí um transtorno mental, você é bipolar, Sim. esquizofrênico, etc, etc. A psicanálise não descarta isso, mas trabalha mais com o que está por trás, né? Qual que é a subjetividade envolvida em todas as relações desse indivíduo que pratica um ato desse, né? Agora, qual a origem, como é que a psicanálise entende a questão da violência, né? Freud, que foi considerado o pai, é considerado o pai da psicanálise, né? Ele afirmava que o ser humano possui dois impulsos, né, de vida. Possui dois impulsos, um impulso de vida e um impulso de morte, né? O impulso de vida ele chamou de eros, que deu origem, aí, de uma forma mais popular, ao termo erótico. Então, impulso, na psicanálise, eros é um impulso de vida. E também um impulso de destruição que ele chamou de thanatos, né? Que tanatologia é o estudo da morte, é um impulso de morte. Então, Freud diz que o ser humano ele carrega esses dois impulsos ao mesmo tempo, né? A educação, a cultura, né? O vínculo afetivo, né? Que essa pessoa, que esse indivíduo é criado, é que torna esses impulsos, né, socialmente aceitos, né? Existe aí uma espécie de educação, né, de aculturamentos, posso dizer assim, que vai orientar esse indivíduo que está em fase de formação para, né, ser socialmente aceito, né? Quando esse processo cultural, moral, educacional e, por que não, espiritual, se posso dizer, né, ele falha, aí começa a surgir a violência, né? Essa é a visão aí da psicanálise. E eu interpreto, quando você está explicando sobre isso, que existe, então, uma fórmula que a gente pode seguir, pelo menos não influenciando tanto, mas amparando essa pessoa para que ela seja moldada a ser menos violenta. É isso que Perfeito. O que acontece? Freud e a psicanálise, as ideias de Freud foram consideradas na época bastante subversivas, né? Sim, porque... Inclusive pela religião, pelas crenças, a moral na época, né? Porque uma das colocações de Freud foi que, na verdade, isso é uma teoria. Tem muitas questões que teorias são teorias. Há quem concorde, há quem discorde, paciência, né? Mas merece ser estudado, né? Mas ele dizia o seguinte, contrariamente ao que se pensava na época, é que a criança não é esse anjinho, né, perfeito, que se prega ou que se pregava. Na verdade, ele traz um conceito, né, do narcisismo primário. O que é o narcisismo primário? É aquele natural de todo bebê, de toda criança, quando nasce e vai se desenvolvendo. Observe para você ver um recém-nascido. Sim. O mundo, e isso é natural, o mundo tem que girar em torno dele. Isso aqui nós não estamos fazendo nenhum julgamento dizendo que é bom ou ruim. Primeiro, né? Porque ele está um ser indefeso. É uma análise científica. Né? Cabe às pessoas que são responsáveis por ele zelar. Absolutamente, né? Sem nenhum julgamento. Não estamos querendo dizer que o bebê é mau. Não é isso. Mas é o narcisismo primário. O mundo gira em torno de mim. Se eu estou com fome, eu tenho que comer. Vocês têm que me alimentar. E se não me alimentarem a hora que eu quero, o que é que eu faço? Eu choro. E choram, e às vezes alguns, de maneira estridente, né? Me dê o alimento. Né? E o seio da mãe tem que estar disponível com o leite materno, que é a fonte da vida para ele, a qualquer momento que ele queira. Se ele, né, lógico, não tem controle sobre os esfíncteres, se ele faz cocô ou xixi, ele começa a chorar porque aquilo está incomodando, e alguém tem que me trocar.
Se eu estou com sono, né, eu choro, eu tenho que dormir. Alguém tem que me fazer dormir. Então, né, eu vivi isso até recentemente, se posso trazer como exemplo prático. Sim, né, tem uma netinha que está fazendo agora 8 meses, né, a Olivia, né, paixão do vovô, né, beijão aí do vovô para a Olivia, né? Mas presenciei, no fim de semana que passei por lá, exatamente isso. Com certeza. Deu a hora de mamar, acabou. Não quero nem saber. Né? Quer dormir, desliga o som, para de falar alto e deixa dormir. Vai por aí, né? Narcisismo primário. Bom, o que acontece? Se os pais, o ambiente familiar, né, não vai gradativamente e de uma forma consciente e pedagógica, né, vai colocando limites nisso aí, essa criancinha vai virar com todo respeito, um Hitlerzinho no futuro. Aliás, eu estou lendo um livro, li um livro recentemente muito interessante, chama-se A Infância de Hitler. Deve ser bem interessante. É muito interessante. Esses fatores analisados pelo Freud, pela psicanálise, são assim citados com uma propriedade, de forma tão concreta no livro, que a gente observa realmente que houve uma falha, longe de acusar os pais por isso, né? Claro. Mas houve uma falha, né, muito grande aí nesse. E aí a gente chega à conclusão que sim, né, existe uma relação entre violência escolar e estrutura familiar. A psicanálise diz que sim, só que a gente não pode fazer uma generalização. Com certeza. E imaginando também por essa questão de ser gradativo, né, da educação ser gradativa, e esse olhar também para o que acontece em volta dessa criança. Nós estamos tratando inicialmente como a criança, porque a criança é o futuro adulto, é o futuro adolescente. E a gente observa o seguinte: se existe uma violência extrema, existe alguma falha. Não estamos aqui colocando essa falha na instituição ou somente na família, mas a gente busca, assim, de alguma forma, com as teorias, com os ensinamentos da psicanálise, uma orientação de como evitar que isso seja algo comum. Porque nós também estamos passando por uma situação complicada de que tudo é comum. É comum haver violência nas escolas, é comum que haja essa desobediência, que haja essa situação. E não é comum. A verdade, a gente tem que também ter esse olhar atento de que para você educar uma pessoa que está sob a sua responsabilidade, exige realmente rigor, mas não é rigor para maltratar, é um rigor para a educação. Porque se você, como mesmo citou os exemplos da sua netinha, a partir de um determinado momento, eles vão criar horários, eles vão estipular situações e vão, de alguma forma, moldar. Que é isso que a cultura faz com todas as pessoas. Nós somos moldados a respeitar uma série de regras para viver em comum com as pessoas que estão à nossa volta. É importante, Raquel, você trouxe aí um comentário muito interessante, né? Bom, você disse que existe uma tendência a pensar que tudo é comum, né? Eu diria o seguinte, o risco, né, é que a gente comece a entender que tudo, eu não diria comum, tudo é normal, porque a violência está se tornando comum. A normalização, né? Mas a gente começa a pensar que tudo é normal. E aí está o grande risco da sociedade e do ser humano. Achar que violência, quer seja na escola, no ambiente de trabalho, na sociedade, seja uma coisa normal. Né? Isso é um absurdo. Se a gente achar que violência é uma questão tremendamente preocupante, se a gente começar a achar, né, que guerra é uma coisa normal, que um país invadiu outro, né, e começar a ditar regras que eles julgam correto para o mundo, que isso é normal, nós vamos entrar num caos geral. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, aí a gente volta à questão da família, né? A gente não pode generalizar
Claro que que o não. problema da violência dos jovens nas escolas é um problema generalizado de toda a família. Você tem famílias, né? Nem toda família desestruturada produz violência. Às vezes você pode ter uma família desestruturada e dali nasce um jovem que vai ser um grande líder. Sim. Né? Mas, e nem toda família organizada impede que surjam comportamentos agressivos. Né? Então, as generalizações são muito perigosas. E os julgamentos para a psicanálise são muito perigosos. Né? Como eu disse anteriormente, a psicanálise procura entender a subjetividade dos contextos e das pessoas. Né? Bom, agora, evidentemente, crianças que crescem em ambientes marcados por abandono emocional. Você veja, a psicanálise entende o seguinte: a formação nossa, do ser humano, a psicanálise vai até um pouco além, em algumas estruturas, aí, algumas metodologias vão até muito mais além com a questão da ancestralidade. Ou seja, eu sou o que sou, você, Raquel, é o que é, a gente tem influências da ancestralidade, até a terceira, quarta, quinta, outras gerações, que vem no nosso G. Olha a complexidade da coisa. Né? E, além disso, né, além da genética, da ancestralidade, né, constelação familiar trabalha um pouco sobre isso e outras ciências e metodologias. Né? Além disso, tem a questão do meio. Você imagina que uma criancinha, ela é concebida, é gerada por um casal que vive uma situação extremamente agressiva e conflituosa. E, né, além disso, essa gravidez é indesejada. A psicanálise e os estudos entendem que esse serzinho, né, esse embrião que surge, ele já sofre impactos enormes no útero materno. Imagina que com o desenvolvimento existem brigas, agressões e até chutes na barriga da mamãe, etc, etc. Então isso vai formando um ser que já nasce, né, inseguro, com medo, traumatizado. Né? E se a criança já nasce e vive no meio desse, depois presencia pai e mãe brigando, se agredindo, né? Onde não existe diálogo, ela naturalmente, né, na maioria das vezes, ela vai apresentar muita dificuldade, né, em regular, em controlar essas suas emoções e resolver esses conflitos, naturalmente. Então, sim, a psicanálise entende que a estrutura familiar, né, influencia, sim, mas, volto a dizer, sem generalizações. Com certeza. E a gente tem que ter esse cuidado da questão da generalização e também dos extremos. Pessoas, o que a gente vê muito, e assim, próximo da gente, analisando as famílias, só colocando nesse contexto para a gente já ir para a nossa próxima pergunta. O que eu não tive, eu, Raquel, na minha época de criança, de infância, de adolescente, se eu tivesse um filho, eu iria querer, de alguma forma, proporcionar para o meu filho. E nós estamos vendo essa questão de que, de repente, aquilo que você facilita demais, e foi dado no seu exemplo, até mesmo com relação a bebezinhos, né, as crianças pequenas, aquilo que você facilita, de alguma forma, não coloca regras, que você não direciona, infelizmente sai, né, sai dos trilhos, né? Você não tem como colocar algum limite depois, na adolescência, na juventude. Vai ser um adulto que realmente vai ser um narcisista, que não vai ter como simplesmente ter limites e se socializar, e vai interpretar até mesmo aquela questão de que todas as pessoas que estão à sua volta são para servir, ou estão sob o seu domínio. Então, é muito triste a gente observar que, para você hoje estar amparando uma pessoa na sua responsabilidade, você não pode mais simplesmente ser aquele que mantém, o provedor. Você tem que buscar uma ajuda, né, Júlia? A gente sempre fala muito sobre isso,
de buscar uma ajuda profissional, de acompanhar muito bem o seu filho dentro da vida escolar, porque nós estamos com o nosso tema hoje, né, sobre a violência nas escolas, e a gente busca trazer para esse ambiente também. Falamos muito sobre a família, que é um dos pilares muito importantes, né, como diz o outro, na criação, né, desse indivíduo. Nós não vamos colocar se é rapaz, menino, menina, mas a família é um pilar que constrói o ser humano. E aí, depois disso, a gente vê esse processo muito reforçado pelas instituições, que são as escolas. E nós estamos interpretando aqui, é um fato real, que a violência ela vem aumentando de forma, assim, sem regras. E a gente busca entender o seguinte, o que está acontecendo? Nós já respondemos sobre o porquê, de onde vem essa violência, e agora a gente sabe também que dentro das escolas existem uma linguagem própria, né, dos estudantes, própria dos professores, e essa interpretação ela é mais complexa porque nem todo mundo tem essa disposição de estar naquele ambiente para entender o que está acontecendo. Então aí, Júlia, a gente passa por esse ambiente da escola. O bullying, que é uma coisa comum, antigamente eram os apelidos, né? A gente fala, todo mundo tinha apelido. Eu tinha apelido, não só um. Eu acho que em cada fase escolar eu adquiri um apelido diferente. E isso era muito comum e as pessoas brincavam. Quando você detestava o apelido, aí que ele pegava mesmo. E agora a gente direciona esses apelidos, essas formas, né, que você se dirige a outra pessoa com brincadeiras indesejadas, com falas impróprias, como bullying. O bullying pode desencadear atos extremos de violência? Sim, Raquel, com toda certeza, né? A coisa pode começar por aí, né? O bullying ele traz marcas profundas, né, na psique, na mente humana, né? Eu vejo casos de crianças ainda, né? Eu vi um caso recente, achei muito interessante, do histórico de um dependente químico, ele me dizendo que quando ele era criança, ele teve uma doença, agora me esqueci o nome, me falhou aqui, não sei se vocês me ajudam. É aquela que dá aquelas manchas brancas no rosto. Hanseníase? Não. Tipo lá o Michael Jackson, né? Tinha, nós vamos pesquisar aqui, ó. Me fugiu aqui o nome, né? Mas ele era discriminado e chamado pejorativamente, com brincadeiras indesejáveis, chamado de vovô. E era o vovô, e ele se sentia extremamente discriminado, né? E o que acontece? Isso gera, né, um sentimento de humilhação, de baixa autoestima, né, inferioridade, vergonha, né, e até desejo de vingança, né? E aí, então, é importante, né, pensar também o seguinte, volta à psicanálise. Nem toda vítima de bullying, né, vai tornar uma pessoa agressiva e violenta, né? Porque a psicanálise volta a insistir nesse sentido, sempre muito cuidado com as generalizações. Sim. O importante não fazer julgamentos, não fazer generalizações e analisar sempre, né, o conjunto de fatores envolvidos. Mas, com certeza, aí o bullying é um fator, sim, pode trazer graves consequências nessa questão da violência escolar. E até fazendo um exemplo sobre essa questão também do ambiente escolar, de como eles convivem, algumas vezes eu tenho a oportunidade, né, de estar conversando com alguns adolescentes. E aí, um deles me disse que quando levava banana para a escola, ele não descascava a banana e comia a banana junto com os coleguinhas. Existia alguma regra ou alguma coisa relacionada ao fato de descascar banana e comer banana entre eles lá que não era adequado. Você imagina? Aí eu falei assim, mentira. Eu fiquei muito assustada
porque é um ambiente que nos foge, né? Eu não consigo participar toda vez de estar lá dentro, vendo o que está acontecendo, ou de observar os alunos dentro da instituição da escola. E aí eu fiquei muito preocupada, porque é um ato muito simples. Você descascar uma banana e comer uma banana. E ele me falou que quando ele leva, ele não come na frente dos coleguinhas. Então, assim, olha para você ver como que uma situação, um exemplo muito simples, já informa a gravidade da forma com que eles estão agindo. O que é? É um ato comum? E a gente, assim, se eu comentar isso com algumas amigas minhas, elas vão falar que não tenho conhecimento disso. Mas isso acontece dentro das escolas. Acontece, e você está trazendo um exemplo, eu trouxe outro, aliás, fiz uma breve consulta aqui, é meu auxiliar, né? Sim. Inteligência artificial está dominando, né? E a gente recorre em momentos para pedir socorro, né? Com certeza. Agora me veio aí, né? Me veio o auxílio, né? Chama-se Vitilio. Ah, né? tá, verdade. Então, é por aí. Esse nosso, né, esse dependente, ele trouxe isso com uma propriedade enorme. E olha que a criança ela não entende isso, né? Não tem ainda consciência disso. Né? E os pais, às vezes, também não estão sabendo disso, ou não têm consciência, e muitas vezes até acham que é frescura da criança. Né? Então, a questão vai muito além, né, disso aí. Eu falo que a nossa orientação hoje, para quem tem crianças nas escolas, porque até a gente fala que não, mas essa evolução, né, dos auxílios relacionados a manter a criança na escola ajudou muito, porque a maioria das nossas crianças, elas estão presentes dentro das salas de aula. E, de alguma forma, é uma socialização, elas estão convivendo umas com as outras, e toda pessoa, né, que tem um ente na escola, ele devia acompanhar muito bem a sua criança dentro dessa escola. Nós temos aqui em Passagem de Mariana, né, excelentes escolas, temos a creche também, que o pessoal faz um trabalho muito bonito, e eu tenho acompanhado através das redes sociais, eu não consigo participar dos eventos, mas eu vejo o carinho, o cuidado, né, que os diretores, que os profissionais têm em levar zelo, carinho, dedicação, educação. E as famílias, eu observo que atualmente elas estão sempre mais participantes. Então, essa é a receita que eu acredito que seja formadora, né, de pessoas assim que não vão chegar ao ato extremo da violência. Elas estão presentes, elas estão acompanhando o que está acontecendo dentro da instituição. E é isso que você falou também. É interrogar, é conversar com a criança. Como é que foi o seu dia? E aí, estava tudo bem? A gente não precisava fazer isso antes, né? Era só, a preocupação dos pais era, alimentou, tá limpo, sabe que foi para a escola e que retornou da escola, pronto. Ninguém preocupava em olhar um dever, de interpretar um desenho. Hoje não, a gente tem que olhar os desenhos, interpretar, verificar, estar presente dentro da instituição, perguntar ao diretor, aos professores, aos pedagogos, o que está acontecendo? Está tudo bem? Porque esse carinho e zelo não é excesso. Esse não é excesso, isso não é ser extremo. É ter cuidado mesmo para saber se está no caminho certo, se está orientando da forma adequada a pessoa que está sob a sua responsabilidade. Então, já que você até fez uso aí, do seu coleguinha aí da internet, o IA, né, a inteligência artificial, fala para nós aqui, Júlia, que a gente sabe que nós estamos vivendo numa época que nós estamos aqui, sempre antenados dentro, né, das redes sociais, e a internet e as redes sociais influenciam esse fenômeno do aumento da violência nas escolas? Com toda certeza. Né? E muito, muito. Né? Nós vivemos uma geração conectada. Sim. Existem estudos aí que os jovens hoje passam mais de 8 horas, né, aí conectados. Né? E, evidentemente, que isso vai influenciar a formação desse jovem. Né?
Fui até convidado recentemente para fazer uma palestra aí para um encontro de adolescentes, o EAC, Maravilha. falando, agora parece em setembro, falando justamente sobre o impacto, a influência, né, desse objeto, né, na vida das pessoas e especificamente dos jovens, ou até hoje das crianças. Né? Sim. O que a gente observa? Se a gente pegar esse aparelho aqui, aparelho celular, gente, aparelho, porque nós temos que lembrar que nós estamos no rádio e ao vivo também no Facebook, né? O Júlio está segurando aqui um aparelho de celular e é algo comum que, se a gente esquecer, está saindo de casa, esqueceu, você volta para buscar. Né? Então, surge uma pergunta, você, caro ouvinte aí que está nos ouvindo, isso aqui, né, Raquel, isso é bom ou é ruim? Cabe cada pessoa refletir e fazer essa resposta, né? Nós entendemos, tanto eu quanto você, a gente já falou um pouco sobre isso, que se bem utilizado é bom. Tudo que você tem nas suas mãos, se você souber utilizar, traz algo positivo. Então, você trouxe muito bem, né? Quem é dono disso aqui? Quem manda? Ele ou sou eu? Essa é a primeira pergunta. Isso é uma propriedade minha, não eu sou propriedade dele. Então, eu ligo a hora que eu quero, eu desligo a hora que eu quero e vou usá-lo do jeito que eu quiser. A mesma pergunta que está surgindo aí recentemente bom, a inteligência artificial é bom ou ruim? Depende. Você está usando ela para ela pensar por você? Porque a gente tem que trazer só fazendo uma aspas aqui, o pensar é do humano. Nós temos que saber pensar, trabalhar o nosso pensamento, de alguma forma organizar a nossa consciência e que ela seja crítica. Crítica até mesmo para interpretar se é bom ou ruim você ter um aparelho celular, se é bom ou ruim você usar a inteligência artificial. O que nós estamos fazendo é delegando ao aparelho e delegando a inteligência artificial a fazer coisas que a gente deveria fazer por sermos humanos, a analisar a nossa vida, né, a responder questões cruciais sobre qual o caminho, qual a decisão que nós devemos tomar. Então, e aí a gente volta à questão da influência, vamos dizer hoje, da internet, do celular, das redes sociais, né, esse fenômeno da violência nas escolas. E surge um termo muito interessante aí que é o cyberbullying, né? Sim. O cyberbullying é utilizar as redes sociais, né? Utilizar, né, esse aparelho, com a internet, redes sociais e todos os recursos que existem por aí, né, para o mal, para a destruição, né, para a violência, né, para o elogio à violência, né? Alguns jovens, infelizmente, né, talvez por descuido dos pais, né, talvez até porque também não tem nenhum tipo de orientação, né, eles participam de comunidades que reforçam discursos de ódio, discursos de discriminação racial, discriminação de cor, de sexo, etc, etc. E essas redes, essas comunidades, com certeza potencializam essa tendência, essa compulsão, como disse lá, ao thanatos, à destruição. Né? E esses adolescentes ou crianças que, como eu disse, ainda estão em processo de formação com o narcisismo primário, né? Que é aquele narcisismo inicial que, devidamente trabalhado, se não devidamente trabalhado, se tornam em um narcisismo secundário, terciário ou mais. Para a vida toda, né? Para a vida toda, né? Eles estão emocionalmente vulneráveis e, com certeza, a internet, as redes sociais né, vão, sim, fortalecer essa tendência, essa compulsão, como dizia Freud, ao thanatos. A destruição, a violência. Né? E nós temos que trazer também que agora
houve uma mudança no Estatuto do Adolescente, existem regras relacionadas às redes sociais, e também os pais familiares de uma pessoa, né, de um adolescente, que tem essa responsabilidade de educar, ela pode restringir o uso do aparelho celular. Existem, né, aplicativos que fazem isso, restringe o uso. De alguma forma você consegue também verificar o que a criança e o adolescente têm acessado. E vale também, sobre uma fala que você teve nessa resposta, a questão também de verificar, né, o que essa criança está fazendo dentro daquele ambiente, das redes sociais. A gente sabe que houve muitas reportagens relacionadas a isso, de crianças que se automutilam, jovens que se automutilam por causa dessas questões, né? Dessas comunidades que estão dentro dos aparelhos, né? Agindo de má fé, instigando essa violência. Então, assim, quem é responsável pelo adolescente, pelo jovem, consegue ter o auxílio agora desses aplicativos para, de alguma forma, limitar. E é aconselhável também, a gente sempre fala muito sobre isso quando nós estamos falando sobre redes sociais, que tem uma idade adequada, né? A gente não pode, e a gente tem visto muito isso acontecer, de você tá fazendo os seus afazeres, ou precisa de fazer algo muito importante, e aí a criança está lá, ou o adolescente está lá, incomodando de alguma forma, porque incomodando é a vida, né? A rotina dela. Ela está fazendo as suas coisas, mas de alguma forma aquele adulto não consegue fazer o que é necessário. Ele passa o telefone, ou liga a televisão, ou deixa o computador lá à disposição, e isso aí contribui, né, de alguma forma, para essa questão de não ter limites sobre o que esse jovem, sobre o que esse adolescente, essa criança está fazendo dentro das redes sociais. Então a gente tem que ter esse olhar de atenção. Não colocar o aparelho como um babá, né, que está ali cuidando daquela criança, porque isso, infelizmente, é deixar a Deus dará, né, esse adolescente, essa criança, dentro das redes sociais. Então, hoje, dentro do Estatuto, há limites. Voltando, então, né, para a gente poder se antenar sobre o assunto de hoje, que é a violência nas escolas, e esse olhar sobre a luz da psicanálise. Nós falamos muito sobre a família, sobre as crianças, né, os alunos, e agora a gente traz esse olhar para os professores e profissionais da área. Nós sabemos, né, da importância de todos eles e do quanto eles, né, a maioria são compromissados, a gente vê esse compromisso, vê esse olhar atento de querer contribuir, né, para a sociedade. Mas e aí? Eles também sofrem psicologicamente, Júlio? Sem sombra de dúvida, né? E são expostos, né, diariamente, diuturnamente, na sala de aula, né? Muitos professores, eles convivem com medo, né? Medo, porque se a gente for olhar em algumas etapas aí da educação, eles já vão conviver com jovens de 15, 16, 17 anos, né? Sim. E hoje não são mais aqueles, né, meninos, né, de antigamente. Existe uma maldade maior. Eu falo que tem horas que a gente não sabe de onde que veio, né? O conhecimento também traz muito isso à tona. Quando você sabe que coisas extremas, violências extremas aconteceram, de alguma forma isso também instiga as outras pessoas. Alguém fez. Então, eu fico me perguntando se de repente é um excesso de informação também, que de alguma forma contribui para que isso aconteça. Eu no meu livro aí que eu escrevi anteriormente aí a Geni, né? Sim. A ressurreição a crucificação de Jó, né? O livro aí, a crucificação de Jó. Eu cito, né? O personagem cita um caso em uma escola onde que, exatamente nesse sentido, né, uma professora, uma diretora de escola, ela foi corrigir, né, foi orientar, foi disciplinar um aluno dentro da escola,
e esse aluno, ele era filho, já um adolescente, pré-adolescente, filho de um traficante perigoso. Pois bem, esse jovem, ele chega em casa e conta para o pai a versão dele. Sim. Né, porque ele se julgava um reizinho, um rei. E comigo ninguém toca, meu pai é poderoso. Quem é essa diretora, essa professora? Pensa que é. Né? E trouxe a versão dele, levou a versão dele, jovem, narcisista, já num nível mais avançado, para o pai. O pai, né, com a atitude desse pai, né, totalmente, né, absurda, né? Ele junta a sua gangue, vai para a porta da escola e começa a dar tiro para o ar e ameaçando, literalmente, com tiros armados, a diretora, porque ela tinha desrespeitado o filhinho dele. Sim. Aí você imagina a situação dentro da escola, virou um inferno. Liga-se para a polícia chega e há uma troca violenta de tiros, né? Enfim, né? Depois aí imagine... A história segue. Bom, esse ficção, caso, né? Eu cito lá na Crucificação de Jó, no meu livro. Aliás, recomendo, né? Quem tiver interesse aí de conhecer um pouco a história do Jó e essas questões. Né? Essa história foi vivida pelo meu personagem lá, né? O protagonista do livro, que era o José Sofrêncio, da Cruz, daí Jó, né? Bom, eu volto aqui à questão, por que eu trago isso? Imagina o que passou com essa professora, diretora. Ela teve que ser afastada, né? Psicologicamente ela se desestruturou totalmente, foi afastada, teve que ser encaminhada para um tratamento psicanalítico, né? E sabe lá Deus o que aconteceu com ela depois. Essa, né? É a ficção, mas a gente sabe que na realidade acontece. É uma ficção, mas quem vai me dizer que isso não está acontecendo agora dentro das escolas? Sim. Né? A gente vê histórias e mais histórias aí nas favelas do Rio de Janeiro, em outras, né? E de tiroteios próximos de escola, e os exemplos os mais variados. As estatísticas que eu trouxe, no princípio, demonstram isso aí com muita clareza. Né? Então, sim, os professores, infelizmente, talvez sejam as maiores vítimas aí, né? Com certeza. E a gente tem que tentar entender o seguinte, que quando você está em situação de pressão e quando acontece essas situações e você não tem, de alguma forma, algum amparo, a saúde é muito prejudicada. E não só a questão da saúde física, mas a saúde psicológica. E a gente entendendo, né, que isso é um assunto muito sério e que cabe a várias responsabilidades, né? O que pode ser feito para prevenir a violência? Bom, excelente pergunta, é muito propositada, né? Não tem uma fórmula mágica. Quem dera, seria, né? Ideal, né? Que às vezes os políticos, né, arrumam soluções mágicas, né? E alguns arrumam soluções absurdas. Né? Eu me lembro de um personagem do Chico Anísio, que era uma caricatura um personagem que se fazia passar por político, né? E quando perguntaram para ele o que fazer para acabar com a pobreza, e ele, com um discurso inflamado, ele simplesmente é o justo veríssimo, famoso, grande Chico Anísio. Ele dizia, gente, mas isso é muito fácil, é só matar os pobres tudo. Né? Perguntavam para ele, o que eu fazer para acabar com os meninos de rua? Muito fácil, só botar eles na calçada. Entendeu? Então, não existe, né, essas soluções absurdas, né, e simplórias. Né? A questão é muito mais complexa e envolve uma visão sistêmica, estruturada, estratégica, envolvendo família, com toda certeza,
célula máter, né? Sim, Célula da sociedade, né? A escola, né? Os profissionais de saúde, né? Temos que verificar aí, né? Dar mais valor à questão da saúde mental, a comunidade como um todo e, evidentemente, políticas públicas. Agora, alguns pontos focais aí que merecem atenção. Primeiramente, lógico, é a atenção dos pais, o ambiente familiar. Mudanças bruscas de comportamento aí da criança, dos jovens, merecem atenção. Isolamento excessivo, porque muitas das vezes os pais põem de castigo um jovem, uma criança, né? Só que eles esquecem que mandam ir para o quarto e ela vai para o quarto com isso aqui. com celular. Então, fisicamente ela está presa, mas virtualmente ela está aberta para o mundo. Sim. Né? Então, às vezes, esse jovem, essa criança até gosta do castigo. Ele manda para o quarto. É cômodo, né? Né? Irritabilidade intensa, perda de interesse por atividades habituais na rotina, alterações no sono, agressividade crescente. Se há governo, eu sou contra. Se tem governo, eu sou contra. Né? Pesado. Automutilação, né? Comentários sobre morte ou desejo de vingança. Né? Eu vi um comentário outro dia de uns pais dizendo o seguinte, que eles foram orientar dois irmãos que estavam brigando, crianças, e quando ele foi orientar, uma das crianças disse, tá, eu vou parar aqui porque eu respeito. Eu respeito, mas eu quero que ele vá para o inferno. Opa! Percebe? Olha um perigo que nós temos aí, né? Essa questão aí de respeito até um certo ponto, né? Questão de vingança, desejo, não quero que ele vá para o inferno. Não estou acusando sem nenhum julgamento aqui aos pais, é um exemplo, mas atenção. Né? Bom, presença de profissionais da saúde mental, volto a frisar, pode fazer uma enorme diferença. Existem psicanalistas aí, especialistas. A Ana Freud, filha do Freud, foi uma das maiores, uma das fundadoras aí da psicanálise para crianças. Sim. Né? Eles auxiliam na prevenção, orientam professores, acolhem alunos em sofrimento e promovem ações educativas. O cuidado com a saúde mental deve ser visto não como um custo, mas como um investimento. Né? Então, isso é de extrema importância. A sociedade como um todo, a violência na escola, ela não nasce apenas dentro da escola, com toda certeza. Ela reflete a sociedade que nós vivemos. As crianças, evidentemente, elas aprendem, lógico, observando os adultos. Quando convivem com um discurso, com comportamentos de intolerância, humilhação, violência doméstica e agressividade das redes sociais, a tendência natural é que elas reproduzam isso. Com certeza. Então, eu diria esses 3 pilares, atenção aos pais, né? Acompanhamento aí de profissionais da saúde mental e a sociedade como um todo. Muito importante, né, essa indicação, né, de como prevenir. E agora, a pergunta que não quer calar. Eu vim de uma criação que, na verdade, assim, meus pais não se preocupavam em castigar. Eu acho que a gente vivia mais naquela ideia, assim, do medo, da represália, preferia se manter distante de fazer qualquer coisa no sentido contrário, para não ter que sofrer castigo. Mas a gente sabe que existia isso muito, né? Eu acredito que seja um privilégio, eu não fui castigada, não tinha essa questão,
Mas existia isso muito, né? Do castigo, da palmatória, de uma violência desregrada até mesmo como forma de educar, né? E aí, Júlio, o castigo, ele resolve ou não resolve? Então, nós temos que tomar cuidado novamente, e eu sempre repito isso, com as generalizações. Sim. Né? Em determinadas, eu entendo que em determinadas, e a psicanálise entende, que em determinadas situações, a punição ela é necessária. Sim. Né? Quer seja com uma palmada, né? De vez em quando, né? Quer seja com um castigo ali, né? Ainda mais quando você fala que é para poder agredir de alguma forma. Hoje em dia você não pode falar nada disso, né? Tem que ter um cuidado, pisar no ovo. Por causa disso que eu estou dizendo, cuidado com as generalizações e o radicalismo. Sim. Nós não estamos falando aqui de agressão a inocentes, né, a incapazes, né, de violências, né, contra filhos, não é nada disso. Né? Mas em determinadas situações, sim, o castigo vai resolver. Mas a questão vai muito além disso. O castigo, por si só, ele não resolve. Por si só. Por que eu digo por si só? No meu trabalho com muitos dependentes químicos, eu ouço história de muitos deles que diziam, olha, eu apanhei muito na minha infância. Meu pai era muito agressivo. Mas eu apanhava, eu era castigado, olha a sua pergunta. Eu Sim. apanhava, eu era castigado, mas eu nunca sabia por quê, eu achava porque eu era ruim. Poxa. Né? Às vezes eu ia para a rua, brincava, me sujava ali, jogando uma pelada ali no meio da rua, brincando de pique. Chegava em casa, eu era criança, e eu apanhava, eu falava, pô, mas brincar é ruim, eu sou uma pessoa má. E lógico, vê a consequência disso na cabeça da criança. Então a violência por si só, né, a punição por si só, ela é absurda. E bloqueia também uma questão da criança também depois. E esse adulto, a gente já vê, né? Acho que não está nem elencado, isso não é generalizado. Mas ele estava numa situação de dependência química. Imagina, essa violência sem sentido, que ele não entendia o porquê que ele estava apanhando, mas ele atribuiu a questão do brincar, de fazer alguma coisa com os colegas, e isso ele carregou para a vida toda. E ainda, de alguma forma, ele se machuca, porque eu falo que o dependente químico, ele é uma pessoa machucada. E ele busca solução nos entorpecentes, né, nas drogas lícitas e ilícitas, para poder, de alguma forma, fugir dessa realidade. Então, assim, a dor, muitas das vezes, é mascarada pela automutilação. Exato. Aí é que você traz, eu ia trazer essa questão, o que acontece na sua essência, com a automutilação? Né? É terrível isso, é uma questão... quando a gente trabalha com uma pessoa que se automutila, o sofrimento é muito grande. Por quê? E aí vem a questão da psicanálise, porque quando a gente vai estudar, né, fazer uma análise anamnética da vida dessa pessoa, a gente vê que lá na infância, essa criança, esse ser que estava em formação, ele foi criado de uma forma que ele era taxado, rotulado rotineiramente, diuturnamente, de imprestável, você não vai dar nada na vida, você é um bosta. E a gente absorve, não tem como. E aí você vê, depois esse adulto, ele ficou com aquilo na cabeça. Eu não presto, eu não vou dar nada na vida, eu sou um bosta, eu mereço ser castigado, e eu me machuco. Olha que coisa terrível. Né? Então, o castigo, né, ele por si só não resolve. A psicanálise ela vai aí, né, trabalhar, né, a essência, né, e saber, bom, o que acontece? Por que está por trás desse comportamento? Vamos estudar a subjetividade. Né? E a gente precisa de compreender que punir, simplesmente por punir, né? Sem compreender o contexto, o que está por trás de um comportamento, só apenas desloca o problema. Sim, sabe que às vezes eu fico pensando, hoje em dia a gente
observa, né, os pais educando as criancinhas que estão vindo, fala sobre a cadeirinha do pensamento. Né? Você nota assim, fez isso, isso não pode ser feito. Olha, não foi legal isso. Vai lá na cadeirinha do pensamento, fica lá por alguns instantes e tenta pensar sobre o que é que aconteceu, por que você fez e por que você está ali. Então, assim, eu vou ter que esperar um pouco mais, né? Eu acho que a gente também precisa dessa análise prática para entender se realmente surtiu o efeito também. Porque às vezes a gente está fazendo algo, é muito bonitinho você ensinar, a minha criança ela vai para a cadeirinha do pensamento. Mas só sentar na cadeira do pensamento e também não entender o que ela está fazendo ali, não resolve. Colocar na cadeirinha do pensamento e falar assim, eu teve um dia que eu ainda me perguntei, mas eu falei assim, poxa, ela não vai ficar incomodada? Ela entende por que ela tá ali realmente? Porque é muito pequenininho, né? Eles colocam 2, 3 anos já na cadeirinha do pensamento. Aí eu fiquei me perguntando, ela entende por que ela tá ali? Aí ainda a pessoa falou assim comigo, não, daqui a pouquinho eu tiro. É só para ela entender que determinadas atitudes não devem ser feitas e que ela vai parar e antes dela fazer de novo, ela vai pensar um pouco. Que aí eu instiguei ela a pensar sobre a atitude dela. Então, assim, eu acreditei que, de alguma forma, isso vai ter um bom resultado. Mas eu tô igual o Santo Tomé. Tô esperando para ver, para crer. Então, assim, a gente também tem essa análise. Existia uma cultura antes, a cultura de corrigir punindo, né, com palmatória, com couro, com castigos mais excessivos. Hoje a gente ainda tem a questão do extremo também, né, de que não há punição. Você chama, menino, não faz isso, ou esse menino não faz isso, e a criança continua fazendo, e a mãe só olhando, nossa, eu já expliquei para ele não fazer, e a criança persistindo naquele ato. Isso para mim, assim, me arrepia o cabelo do corpo. Eu fico pensando, poxa, mas e aí? Qual que é? Poxa, acorda, verifica, para o que você está fazendo e vai explicar para aquela criança que ela não deve fazer porque não está legal e tenta, de alguma forma, assim, fazer com que ela tenha consciência da atitude dela, que aquilo não é adequado. Mas não, às vezes a gente fica, assim, passando aqueles panos, né? E aí, vamos ver o que vai acontecer com essa geração, né, que está sendo, de alguma forma, já tratada da forma da cadeirinha do castigo, do pensamento. A gente tem que interpretar muitas das famílias, como elas estão direcionando, se existe realmente esse apoio. Eu também, Júlio, acredito muito nessa presença dos profissionais dentro das instituições e dentro da família. Só é uma pena, e isso eu falo muito, assim, e muito sentido também, que a gente não consegue colocar o profissional em todos os lugares. Antes, ainda existia essa relutância, né, em confiar no profissional, em pedir a ajuda desse profissional, e hoje, depois de tantas, né, incentivos, eu acho que vamos usar a palavra de tantos incentivos, as pessoas estão com uma atitude mais aberta, né, a receber esses profissionais dentro da sua casa, dentro até mesmo das escolas. Mas há uma falta desse profissional. Então, assim, nós estamos entendendo também que a presença dos profissionais é necessária, mas a gente tem que verificar qual é a disponibilidade e qual o tipo de profissional que está dentro das escolas. Então, assim, é possível fazer um trabalho muito bonito relacionado a essa questão da saúde mental dentro das famílias, dentro de todas as instituições. Mas é necessário também ter esse apoio e essa busca, né, desse profissional para que haja esse trabalho que seja frutificado, né, que haja frutos desse trabalho. Então, a gente volta à interpretação do seguinte: o castigo de forma violenta ele não resolve, mas a gente espera, né, que os que virão sejam de alguma forma mais felizes nessa questão da educação. Então, Raquel, eu acho que a gente está já caminhando aí para o final, né? Eu queria só dar uma pequena dica, se alguém quiser entender um pouquinho mais aí sobre esse aspecto, eu sou colunista da agência Primaz de Comunicação, lá do Luiz Loureiro,
fazendo um trabalho belíssimo aí, Mariana, nessa área. Sim, é excelente. E recentemente eu divulguei um artigo lá falando justamente sobre essa questão da violência nas escolas. Só entrar lá no site da agência Primas que vai encontrar lá falando de violência nas escolas e relacionando com a psicanálise. Agora, eu deixaria aí uma mensagem final, o seguinte: a psicanálise nos ensina que todo comportamento possui um significado, né? Principalmente o agressivo. A violência nunca deve ser justificada. Aliás, isso é um princípio até espiritualista. E nem normalizada, né? A violência não pode ser normalizada. O nosso maior mentor, líder que deixou isso aí foi Mahatma Gandhi, né? Olho por olho, dente por dente. Se a gente for julgar essa lei de Italião, no final vai ficar todo mundo cego e todo mundo banguelo, né? Então, violência não deve ser justificada. Mas a psicanálise diz, ela precisa ser compreendida, estudada, analisada. Psicanálise é análise da psique. O que é a psique? É a mente humana. Então precisa de ser analisada. E para que ela possa ser prevenida. Não basta eu punir, não basta eu criar mais, lógico, não basta eu criar mais cadeia. Não, as prisões estão superlotadas, vão aumentar o número de cadeias. É um ciclo vicioso, né? Então nós temos que pensar mais em trabalhar a origem do que, né, a consequência. Sim. Né? Investir, aí entra, né? Investir na saúde mental de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, famílias, pais, educadores. É investir na construção de uma sociedade mais segura, mais humana e mais solidária. E por que dizer não mais espiritualizada? Né? Porque, para mim, na minha concepção, espiritualidade e psicanálise andam juntas, de mãos dadas. Bom, se alguém quiser se aprofundar ou tiver com algum problema precisando de ajuda, né, eu sou psicanalista integrativo e estou inteira à disposição, é só entrar em contato. O meu número de contato é o 31 99345 0515. Eu agradeço aí a oportunidade, a Raquel, nosso amigo Afrânio, a Ginsol, e a todos os nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo. Espero que a gente tenha trazido aí uma fala que, né, seja positiva no meio de toda essa violência nos meios educacionais aí nas escolas que estamos vendo. Um excelente final de semana para todos. Com certeza, Júlio, muito obrigada, viu, pela presença, pelo carinho. Aproveito também, é claro, para agradecer o Afrânio, que está sempre aqui nos apoiando, nos amparando e dando essa oportunidade de a gente levar mais informação para os nossos ouvintes. Nós estamos aqui em Passagem de Mariana, na Vila São Vicente, sempre de braços abertos, de portas abertas para receber todas as pessoas, né, que querem conhecer os nossos estúdios, de alguma forma participar da nossa programação, porque essa rádio ela é feita de pessoas para pessoas. E recentemente o Afrânio publicou nas redes sociais sobre o que significa, né, a Ginsol Produções e como que ela surgiu. E ela foi construída há muitos e muitos anos, e com o propósito de se manter aí firme, levando informação, sendo um arquivo vivo, né, dentro das redes sociais, de tudo que acontece na nossa região. E isso é importante ter esse registro. É uma forma também que a gente demonstra o carinho, que é o contrário do tema de hoje, que nós estamos falando da violência, né? A gente sabe que existe um antídoto em relação à violência, que é o carinho, a compreensão, o amor, e nós temos que falar mais também sobre isso, né? Ele tem que estar dentro das famílias, dentro das instituições, e nós temos que amparar. Esse amparo, ele tem que vir de quem tem a compreensão de que ele é necessário.
muitas das vezes, né, quem está lá dentro das escolas, quem são os pais, eles não têm essa compreensão de que é necessário entregar esse amor, né, o amor gratuito, para aquelas pessoas que estão sobre, né, suas responsabilidades. E quando você fala da psicanálise sem julgamento, sem pré-julgamento, na maioria das vezes, infelizmente, o julgamento ele vem até mesmo dos pais responsáveis. Então, esse olhar caridoso, cuidadoso, né, para essas pessoas, para essas crianças, para esses jovens, até mesmo para o adulto, porque existe uma contrapartida. Nós falamos aqui um pouco sobre a questão, né, da criança, do adolescente que agrediu uma professora e do olhar também da professora que foi agredida, mas existem outras lacunas que a nossa conversa de hoje ela não conseguiu preencher, porque a gente sabe que tem que ser feito um trabalho muito sério nos pilares, né, em todos os pilares básicos da construção de um ser humano. Então, o que vale, né, sua mensagem foi muito bem colocada, é a gente buscar a cada momento, né, abraçar, alcançar essas pessoas que precisam de ajuda e de auxílio. E é claro que a Rádio Web Ginsol, né, está aqui sempre buscando fazer isso. Eu agradeço a todos vocês, nossos ouvintes, que estão sempre participando ativamente, né, da nossa programação. Continuem ligados aqui na Rádio Web Ginsol Produções. E nós retornamos, né, se não na próxima semana, daqui a 15 dias, com mais temas relacionados a assuntos da atualidade. Tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana e estamos aqui à disposição.